Olá a todos e bem-vindos ao Mundo Judaico Semanal na I24 News. Eu sou Emily Francis. Toda semana focamos em histórias, questões, personalidades e entrevistas de interesse judaico aqui em Israel e em toda a comunidade judaica global. E começamos com as principais notícias do mundo judaico desta semana. Dê uma olhada. Um homem de 46 anos atacou um membro da congregação e o segurança durante os serviços de Shabat na Sinagoga Central de Manhattan, na noite de sexta-feira. Policiais do Departamento de Polícia de Nova York chegaram rapidamente ao local e prenderam o suspeito, e ninguém ficou gravemente ferido. O agressor, chamado Joshua Montez, foi acusado de crimes de ódio. O prefeito da cidade de Nova York, Zohran Mamdani, se reuniu com rabinos que alertaram que sua retórica anti-Israel está fazendo com que judeus nova-iorquinos se sintam inseguros. Os participantes o incentivaram a, abre aspas, baixar o tom e evitar linguagem que vilifique o próprio Israel. O gabinete de Mamdani classificou a reunião como aberta e construtiva e afirmou que ela se concentrou principalmente na segurança dos judeus. Uma nova pesquisa da YouGov mostra que 47% dos britânicos agora querem menos ou nenhum imigrante de Israel, um aumento em relação aos 39% em 2016. Apenas 5% apoiam a entrada de mais imigrantes israelenses no país, enquanto 24% estão satisfeitos com os níveis atuais. Impulsionado em grande parte pelo sentimento anti-Israel na ala esquerda, apenas Rússia, Paquistão e Nigéria são vistos pelo público britânico como menos receptivos a imigrantes. As forças de defesa de Israel identificaram o túmulo de Shlomo Aimson, um soldado judeu de 18 anos que foi morto a tiros ao tentar escapar de um campo de detenção britânico em Chipre em 1948. Ele foi morto durante uma tentativa de fuga após saber que sua parceira havia dado à luz. Seus restos mortais foram posteriormente enterrados novamente em uma sepultura sem identificação em Haifa. Usando arquivos, fotos e relatos de testemunhas, os investigadores o identificaram como estando na Sepultura 11, do cemitério Kfar Samir, encerrando 78 anos de incerteza. Sua família no Brasil foi informada esta semana e participará de uma cerimónia militar para colocar uma lápide com seu nome. E finalmente, os empresários judeus Bob Iger e Joshua Kushner estão comprando Los Angeles Lakers em um acordo recorde de 12,5 bilhões de dólares. A venda ocorre apenas um ano após Mark Walter ter comprado o time por 10 bilhões de dólares. Segundo relatos, ele está tentando levantar dinheiro em meio à investigação do Departamento de Justiça. Kushner, um bilionário capitalista de risco e irmão de Jared Kushner, venderá sua participação no Miami Heat para concluir a compra ao lado do ex-CEO da Disney, Bob Iger. As pessoas estão chamando isso de um momento decisivo na história de Israel. A próxima eleição, de 27 de outubro, vai decidir se o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu permanece no cargo ou se chega ao fim quase 20 anos não consecutivos como o principal líder do país. E diferente do sistema de votação para nós, expatriados dos Estados Unidos, cidadãos israelenses que vivem no exterior não podem votar por correspondência e, por isso, precisam comparecer pessoalmente se quiserem votar. Agora, uma iniciativa popular de expatriados israelenses chamada Fly and Vote, administrada pela Aid Coalition, está fazendo de tudo para garantir que os israelenses peguem o voo e votem. Para falar mais sobre isso, juntando-se a nós de Nova York, está Batel Bleish Sultanik, a CEO da Aid Coalition em Nova York. Obrigada por estar aqui. Obrigada, Emily. Então, essa é uma iniciativa muito grande e sabemos o quanto essa próxima eleição é importante. Mas eu estou curiosa. Eu sei que não temos números exatos, mas quantos expatriados achamos que vivem fora de Israel? Tipo, principalmente acho que os Estados Unidos, que você conhece melhor. São muitos, né? Sim. Então, a estimativa é que entre 700 mil e 1 milhão de eleitores israelenses vivem fora de Israel. Uau! O que equivale a cerca de 10% do total de eleitores. Uau, isso é muita coisa. E é estranho porque, pensando logicamente, podemos votar por correspondência. É uma dessas coisas que estão incorporadas no sistema eleitoral. Mas é algo muito ultrapassado. Há papéis, envelopes e coisas assim que impedem a mudança, o que deve ser muito frustrante. Correto, Emily. Diferente de muitas democracias, Israel não oferece voto por correspondência de forma geral. Então, se você é uma cidadã israelense morando no exterior, você precisa estar fisicamente presente na sessão eleitoral em Israel para votar. E posso compartilhar isso com você. Para entender a motivação dos israelenses no exterior, no início deste ano, fizemos uma pesquisa com 4.500 israelenses que vivem fora do país, na qual 84% consideram esta eleição uma das mais importantes da história de Israel. E 73% querem voar para votar. E 45% fariam o que fosse preciso.
Então, identificamos as barreiras e estamos ajudando a superá-las. Certo. Bem, quero dizer, especialmente sabemos que o custo é um problema, principalmente com a guerra, e só as passagens aéreas já são muito caras e podem não ser viáveis. Então, conte pra gente sobre a iniciativa e como ela está ajudando a diminuir essa diferença. Com prazer, muito obrigada novamente. O Fly and Vote é uma iniciativa apartidária, é uma iniciativa internacional de incentivo ao voto da AD Coalition, que tem como objetivo ajudar israelenses ao redor do mundo a exercerem seu direito de votar. Agora, como fazemos isso? Nós mantemos um centro de informações que fornece informações gerais sobre o voto e faz checagens de elegibilidade. E nós temos a plataforma de assistência em viagens e logística. Veja, em torno de um prazo rígido, como o dia da eleição, a flexibilidade de datas desaparece, assim como a disponibilidade de assentos. E algumas pessoas simplesmente não conseguem encontrar uma combinação mais inteligente sozinhas. Então, nosso sistema apresenta exatamente essas opções, misturando rotas comerciais, de baixo custo e conexões. E também, à medida que nos aproximamos da data da eleição, opções dedicadas de voos fretados. Todas elas com o objetivo de aumentar a oferta e podem ajudar a manter os preços mais razoáveis. Sim, mas o governo israelense está resistindo. Quer dizer, sabemos que algumas semanas atrás houve relatos de iniciativas ameaçando processar e tudo mais. Sabe, claramente, tem que haver algum tipo de motivação política para impedir esses voos fretados limitados. Quero dizer, como isso é democrático? Então, eu tenho que dizer que essa é realmente uma iniciativa apartidária. Nós não escolhemos um lado. Nós defendemos o direito ao voto. Nós não perguntamos às pessoas como elas votam. Nós não apoiamos nenhum partido ou candidato. Os israelenses no exterior abrangem todo o espectro e a iniciativa está aberta para todos. E é importante ressaltar, e isso é uma diferença, que nós não compramos passagens e não financiamos viagens individuais. Os participantes pagam por conta própria. Nós fornecemos informações e acesso às opções de viagem. Bem, isso é muito importante. Agora a pergunta é: quantos esperamos? Acho que realmente não sabemos, especialmente quando ainda há muitas companhias aéreas que não estão vindo para Israel. Você acha que é suficiente para potencialmente fazer diferença? Então, atualmente, mais de 30 mil pessoas se registraram na iniciativa. Posso compartilhar com vocês que, de acordo com fontes do setor, houve um aumento de 300% nas reservas de passagens para os dias que antecedem a eleição deste ano, em comparação com os níveis normais. E, aliás, é exatamente isso que estamos tentando entender agora. Registro e conscientização para a primeira fase. E a próxima fase é, na verdade, identificar quem já tem uma viagem marcada, quem ainda precisa de ajuda e como podemos avançar ainda mais. Você sabe, ajudar com as barreiras. E acabamos de lançar uma pesquisa pública esta semana para mapear quantos israelenses estão planejando tentar votar e para ver como eles estão e como podemos ajudar ainda mais. Uau, então é realmente um trabalho bem robusto. E como vocês divulgam isso? Em todos os lugares onde há comunidades israelenses, em todas as redes sociais, relações públicas em todo lugar. Nós divulgamos a informação, até mesmo através de você agora, isso é neste verdade, momento. nós sabemos Obrigada. dessa parte. Tudo bem, muito obrigada. Vai ser muito interessante ver como isso vai acabar. Batal Batel Bleish Sutonik, CEO da Aid Coalition em Nova York. Obrigada. O que importa é que você chegue a Israel e vote. A distância não deve ser um motivo para perder sua voz. Fly and vote, pessoal. Obrigada novamente. Jeffrey Myers deixou o cargo de rabino da sinagoga Árvore da Vida, em Pittsburgh, após quase uma década na função. Mas seu período como rabino esteve longe de ser comum, tendo que se tornar um farol de luz e otimismo, não apenas para sua congregação, mas para judeus em todos os Estados Unidos. Porque, em 2018, foi o local do ataque terrorista mais mortal da história judaica americana. Veja mais neste relatório. Concluo este capítulo apenas com gratidão pelas bênçãos que recebi. Quando Jeffrey Myers assumiu o papel de rabino e cantor de uma sinagoga em Pittsburgh em 2017, ele nunca poderia imaginar no que esse papel se tornaria apenas um ano depois. Na manhã de sábado, em 27 de outubro de 2018, 11 de seus congregantes na sinagoga Árvore da Vida foram assassinados a tiros por um extremista de extrema-direita, tornando esse o ataque antissemita mais mortal da história americana. O rabino Myers foi lançado ao centro das atenções nacionais e internacionais, recebendo a difícil tarefa de liderar, mas também de ajudar a curar sua congregação. O papel para o qual fui chamado foi justamente o de promover a cura, de preparar a congregação para entrar nesse novo capítulo, seja lá como ele possa ser. Como uma congregação que passou por um tiroteio em massa.
aproveita isso como uma oportunidade para se transformar e o que ela deseja se tornar? A Rabina Myers estava na sinagoga naquele dia e conseguiu se esconder do atirador. As 11 vítimas fatais tinham idades entre 54 e 87 anos. A responsabilidade vem com o fato de ser um líder religioso que sobreviveu a um evento tão horrível para garantir que a honra e a dignidade das 11 vítimas sejam sempre mantidas nos mais altos níveis. Após o ataque, ele disse que achou difícil orar. Ele leu o livro dos Salmos, tentando encontrar um significado. No meio da leitura dos 150 capítulos, ele se deparou com um versículo, no capítulo 121, que diz: "Minha ajuda vem de Deus, Criador dos céus e da terra." Ele diz que isso lhe deu força e coragem para assumir o controle da situação. Ele testemunhou no julgamento do agressor e ajudou a reconstruir a comunidade, tanto emocionalmente quanto fisicamente. O prédio está vazio desde o ataque, enquanto a congregação se mudou para outro local. Mas uma nova sinagoga, a Árvore da Vida, reconstruída, será inaugurada em 2028. O trabalho está sendo feito na parte principal do santuário do prédio, que permanecerá. A próxima parte do prédio provavelmente entrará em construção em alguns meses. Talvez dentro de 2 anos estaremos de volta a um lar permanente em um novo prédio, que contará a história do que aconteceu, será um memorial do que aconteceu e ensinará as pessoas sobre o antissemitismo. Então nós estamos bastante animados com o futuro aqui. O Rabino Myers está se aposentando aos 70 anos e deixa um legado que poucos teriam previsto quando ele começou, mas pelo qual as pessoas definitivamente são gratas. Passar por algo assim não é fácil, e ele conseguiu. Manteve o barco firme e cuidou de todos. E eu acho que ele merece um descanso disso. Ninguém deveria ter que passar pelo horror que a Rabina Myers teve que ajudar uma congregação e uma comunidade a atravessar. E ela fez isso de uma maneira realmente bonita e firme, sempre liderando com esperança para o futuro. Com o conflito com o Hezbollah ainda em andamento, um esforço conjunto para repatriar os túmulos de judeus libaneses enterrados em Beirute e Sidom, especialmente os túmulos daqueles cujos parentes vivem em Israel. A mídia libanesa relata que Israel solicitou a transferência dos restos mortais como parte das negociações entre Israel e Líbano por um acordo permanente. Agora, para falar mais sobre isso, está conosco de Boston, Frank Salami, professor de Estudos do Oriente Próximo no Boston College. Olá, obrigada por estar aqui. Obrigado pelo convite, agradeço. Como alguém que entende muito sobre o assunto, você escreveu livros sobre a história dos judeus libaneses. Conte pra gente. Quero dizer, sabemos que há um ressurgimento envolvendo a Síria, mas a comunidade judaica libanesa é muito forte há muitos séculos. Sim, quer dizer, essa é uma comunidade muito antiga, e não sou eu quem está dizendo isso, são, sabe, os próprios membros da comunidade e seus próprios, sabe, memorandos escritos no arquivo da comunidade. Eles traçam suas origens aos tempos bíblicos, certo? Os acontecimentos bíblicos ocorreram no Líbano tanto quanto em Israel. Então essas não são comunidades nômades, não são, sabe, comunidades temporárias ou estrangeiros que vieram de outro lugar, certo? Toda essa ideia de repatriar, se quiser, entre aspas, os restos mortais dos judeus libaneses, se isso realmente faz parte das negociações, isso me incomoda muito. Porque isso contribui, de certa forma, para o apagamento da história judaica, da história moderna do Líbano. Então, não só o exílio dos judeus do Líbano chegou ao fim no início dos anos 1990, mas agora há sabe, eu vou usar uma palavra forte aqui, existe uma tentativa, se essas negociações realmente estão acontecendo. E eu fico dividido sobre isso porque não sei se o governo libanês é capaz de entrar em negociações sobre os restos mortais dos judeus libaneses.
Isso completa o círculo do Judenfrei, se você quiser, uma espécie de limpeza do Líbano, da história judaica. Os vivos se foram, mas nós estamos meio que ajudando o Hezbollah para retirar os corpos. Para remover exatamente isso, apagar quaisquer vestígios e símbolos. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Uma perspectiva interessante. E eu não tinha pensado nisso antes. E também estou pensando que a primeira coisa, sabe, não faz exatamente parte da lei judaica exumar. Quer dizer, a gente entende que na Inquisição, todo mundo tentava fazer com que suas famílias fossem enterradas no Monte das Oliveiras. Mas, do ponto de vista daqueles que supostamente querem que isso aconteça, isso poderia ajudar, do ponto de vista deles, quero dizer, dos parentes deles aqui em Israel, a proporcionar algum tipo de encerramento ou sensação de ciclo completo? Sim, absolutamente. Eu entendo completamente o lado emocional disso. Mas o lado histórico, o estudante de história em mim fica bastante incomodado com isso, porque ainda há judeus no Líbano. Claro, nós não temos um rabino, então, sabe, o processo de nascimento, casamento e morte, sabe, a celebração da vida judaica é impossível sem o rabino. Normalmente, até a década de 1990, o Líbano costumava importar um rabino da Turquia para realizar os ritos finais, etc. Mas, sabe, a ausência de um rabino, por motivos óbvios, fez com que o Hezbollah, sabe, um antissemitismo latente, se assim quiser chamar, torna isso impossível. Então a comunidade está sendo lentamente extinta. Então isso, sabe, isso me incomoda muito. Sim. Faz sentido. E minha pergunta também é, sabe, quero dizer, nós sabemos, já fizemos matéria sobre, sabe, na Síria, desde a queda do regime Assad, judeus sírios querendo voltar para recuperar propriedades e revitalizar. Claro, havia uma enorme, a Síria tinha uma das maiores comunidades judaicas, um país muito maior. Mas existe esse desejo? Caso um dia a gente chegue ao outro lado desse conflito? Com certeza. Quer dizer, acho que os judeus libaneses, aqueles que saíram ou foram forçados a sair, deveriam poder voltar. Eu, sabe, tenho sérias dúvidas sobre eles, sabe, voltarem ao Líbano para restabelecer sua presença. Eles voltariam, assim como eu, como cristão libanês, voltaria sempre que pudesse, apenas para uma visita. Eu não acho, sabe, a sociedade se afastou tanto, sabe, da ideia do Líbano da década de 1940, sim, a Paris do Oriente Médio. Essa confederação de Maiana. Bem, não só isso, mas você sabe, a ideia de múltiplas comunidades que conseguem viver lado a lado em harmonia já ficou para trás há muito tempo. E porque esse Líbano diverso, multiétnico e pluralista foi, de certa forma, criado pelos cristãos libaneses. E os cristãos libaneses hoje já não existem mais como uma comunidade com influência política. Então, o Líbano passou para o lado sombrio, por assim dizer, nesse aspecto das coisas. Certo, muito interessante. Muito obrigada, Frank Salami, professor do Boston College. Obrigado. Certo? Eles o chamam de Schindler chinês. Ho Fangshan salvou milhares de judeus durante seu tempo como cônsul-geral da China em Viena, de 1938 a 1940. E agora, a imagem dele está sendo usada por uma empresa imobiliária chinesa para vender casas baratas para turistas estrangeiros em sua cidade natal. A filha dele está furiosa com isso. Veja mais com nossa repórter, Alex Luz. Um site imobiliário chinês se viu no meio de uma polêmica muito incomum sobre a memória do Holocausto, após usar o legado de um dos maiores aliados dos judeus que a China já teve para vender casas. O homem no centro dessa história é Ho Fangshan, às vezes chamado de Schindler chinês. Ho era o cônsul-geral da China em Viena quando a Alemanha nazista tomou o poder. E nesse momento, os judeus austríacos estavam procurando qualquer forma de escapar. Mas para sair do território controlado pelos nazistas, eles precisavam de prova de que outro país os aceitaria. Foi aí que Ho entrou em cena. Ele começou a emitir vistos para Xangai para famílias judias, milhares delas, mesmo que Xangai não exigisse vistos de entrada na época.
Mas fez isso para conceder aos judeus a documentação de que precisavam para escapar, e continuou apesar da oposição de seus superiores. Suas ações foram amplamente desconhecidas durante sua vida, mas após sua morte, Yad Vashem o reconheceu como justo entre as nações, a honra concedida a não-judeus que arriscaram suas vidas para salvar judeus durante o Holocausto. Agora, décadas depois, um site de imóveis na cidade natal de Ho, Ian, usou essa história em uma manchete para anunciar casas por $40 mil, ligando diretamente o resgate de judeus por ele a uma oferta imobiliária. Sua filha de 75 anos, Manlin Ho, diz que isso passou dos limites, se opondo ao que ela vê como uso comercial do legado de seu pai. E após a indignação, o site foi tirado do ar. Então, é uma história imobiliária estranha que voltou a chamar atenção a um capítulo notável da história do Holocausto. Enquanto grande parte do mundo começou a fechar as portas para os judeus, um diplomata chinês usou sua autoridade para assinar vistos e ajudá-los a escapar, apesar da resistência de seus próprios superiores. Bem, você não precisa viajar até a encruzilhada do mundo ou para o centro da cena da Broadway, na cidade de Nova York, para ter um gostinho dos musicais de maior sucesso e mais duradouros. Bem, agora um grupo de teatro israelense local chamado Hamakor está animando e revivendo Guys and Dolls, com um elenco que fala inglês e uma montagem em inglês. E elas estão calçando seus sapatos de dança para se apresentarem no Centro Cultural de Tel Aviv, na Praça Habima. Veja mais na minha reportagem direto do Center Stage. Pode não ser a Broadway, mas é a Cidade Branca. E o clássico da Broadway, Guys and Dolls, está iluminando a cena cultural de Tel Aviv. Em Nova York, se você quiser manter esse estilo, é quase impossível fazer isso e estar no show business ao mesmo tempo. E eu decidi manter esse estilo e abandonei minha carreira de ator. Venha e veja. Veja. O dentista aposentado Joey Silverman, de Nova Jersey, está arriscando e retomando sua carreira no teatro musical em Tel Aviv. Obrigado, Sky Masterson. E o grande apostador, o cara que pode apostar qualquer coisa e sempre ganha. E tem sido um elenco incrível, com um monte de adultos e crianças divertidos que estão realmente comprometidos em fazer isso. O espetáculo está sendo produzido pela Hamakor, uma companhia de teatro israelense que traz sucessos da Broadway em inglês para os palcos de Israel. As pessoas amam a Broadway e o West End, e isso não existe aqui. E as pessoas não estão viajando tanto agora, com a guerra e todas essas coisas. Então dissemos, vamos aproveitar essa oportunidade, abrir esse teatro que faz peças em seu idioma original. E assim, sabe, estamos apresentando Guys and Dolls em inglês. E a ideia para o futuro é apresentar espetáculos em seu idioma original. Na minha opinião, se me permitem dizer, Adelaide é o coração do espetáculo. Ela é engraçada, ela é intensa e é demais. Mas também é muito sensível por dentro e só quer o que todo mundo quer. Ela quer ser amada. Natânia Michele diz que o teatro musical foi uma salvação para ela depois que sua família fez Aliyah de Riverdale, Nova York, apenas alguns dias após seu Bat Mitzvah. Sim, um presente de Bat Mitzvah bem intenso. Eu tive muita dificuldade para me encontrar depois de fazer Aliyah. É um choque cultural tão grande. Não é só a língua, tudo é diferente. E meus pais viram um anúncio de audição para um teatro comunitário e me obrigaram a participar. E o resto é história. Faço teatro comunitário desde os 16 anos. Aleluia! E eu também. Quanto a Dori Ardeni, criada na África do Sul. Voltei para Israel há cerca de 8 anos para me alistar. Servi na Marinha, na Embaixada, na 3ª Flotilha. E terminei isso, fui para a escola de atuação. E agora tô usando um smoking antigo e uma camisa rosa. Dori está interpretando Nicely Johnson. Esse cara não é o mais esperto, mas está sempre sorrindo. Ele tem bastante fome, gosta de comer, está sempre pronto para dar boas risadas. 1, 2, 3, 4. E além disso, uma orquestra ao vivo, composta principalmente por novos imigrantes de todo o mundo, sob a direção de Shelley Bimnen.
Esta é a primeira vez que produzo qualquer espetáculo. Então para mim é como, sabe, é empolgante. Me deixa irritado, me faz rir, me faz sentir muitas coisas. Mas no fim das contas, todo mundo está sintonizado no icônico musical da Broadway e esperando se conectar com o público internacional de rapazes e garotas que estão procurando uma forma de cantar e dançar. Só para ter um espaço para os falantes nativos de inglês em Israel, que falam o idioma e só querem matar um pouco a saudade de casa. E para muitos entusiastas do teatro que gostam de música em inglês e gostam de musicais no idioma original, o que é ótimo. Isso é tudo para o episódio desta semana do Mundo Judaico Semanal. Você pode acessar nosso canal no YouTube ou nossas redes sociais e muito mais para acompanhar este e os episódios anteriores. Espero que você tenha gostado do programa. Eu sou Emily Francis. Obrigada por assistir e Shalom de Tel Aviv.